não está indicado aí restringir alimentos, por exemplo, considerados constipantes, tipo, ele não pode comer goiaba. Não, se ele já tem, né, uma alimentação balanceada, né, a goiaba tem fibra também. Então, você tem que restringir, são os alimentos ultraprocessados, né? Não é a banana, não é a goiaba, tá bom? Então, é uma alimentação rica, variada, tá? Ok. Outra coisa, gente, que a gente precisa prestar atenção é criar uma rotina, né, para ir no banheiro, por exemplo. Então, idealmente, depois de alguma refeição. Então, você pode aproveitar, por exemplo, ou depois do café da manhã, ou depois do almoço, para colocar seu filho lá para ir no banheiro. Então, a gente aproveita uma coisa que a gente chama reflexo gastrocólico. Então, comeu, dá uma vontade de ir no banheiro mesmo, é um reflexo gastrocólico. Então, aproveitar esse reflexo. E aí você, né, a gente vai falar, isso depende de cada criança, da idade, tá bom, gente? Então, a gente vai falar, depois de almoçar, por exemplo, todo dia, vamos ficar sentadinho aqui no vaso, né, 10 minutinhos, com os pés apoiados. Se a criança é pequenininha, precisa apoiar os pés, tá bom? Porque ele ficar lá com os pezinhos soltos, isso não dá firmeza, ele precisa fazer força, então precisa ter uma posição adequada, tá bom? Então, 10 minutinhos por dia, você põe lá todo dia depois do almoço ou depois do café da manhã. Mesmo se não fizer cocô, criar uma rotina aí, um hábito de ir, tá? Agora, quando o quadro já for prolongado, né, iniciar pela melhora da alimentação e parar aí não vai resolver, tá, gente? Primeiro, a criança, muitas vezes, com quadro de constipação intestinal crônica, funcional, mesmo que seja, ela pode cursar aí com uma falta de apetite mesmo, né? E ela já tem o intestino dilatado, tá? Então, ela precisa, e ela então só vai sentir vontade de ir no banheiro quando ela tiver ali grande quantidade de fezes mesmo no reto, né? Por essa dilatação do intestino, tá? Além disso, ela sente medo de ir no banheiro, né? Por quê? Porque ela sente dor. Então, só aumentar as fibras, isso não vai adiantar. Muitas vezes, a criança já está com fezes impactadas no intestino, né? E você tem que fazer uma desimpactação primeiro, tá? Então, gente, se o quadro for prolongado, né, ou se com medidas simples aí de melhora da alimentação não resolver, não é por aí, você precisa procurar uma ajuda especializada mesmo, né? Um médico pediatra que vai te ajudar, ou gastropediatra, tá? Para ajudar aí na condução dos casos, desse caso, tá? Porque muitas vezes é necessário o tratamento medicamentoso, é muito importante, tá? Mas como eu disse, não é um medicamento que vai viciar o intestino, não, que vai ser usado só para funcionar o intestino, não. São medicamentos de uso diário, tá? Então, primeiro, se for o caso da criança que tem fezes impactadas, tem que desimpactar primeiro, né? Eu não vou aqui ficar falando de nome de medicamentos, tá? Porque isso tem que ser prescrito pelo médico mesmo. Mas eu quero chamar a atenção aqui que não são medicamentos que você usa, funciona o intestino e você não usa mais. Só usa uma vez na semana para funcionar o intestino. Não é esse tipo de medicamento que o médico vai prescrever para um tratamento de constipação, tá bom? São medicamentos de uso diário, tá? E que muitas vezes precisa fazer essa desimpactação, né, inicial para esvaziar o intestino de fezes presas mesmo, e depois tem um tratamento de manutenção diário, tá? Que vai durar aí de 6 meses, às vezes a 1 ano. Por quê, gente? Porque o intestino de uma criança com constipação aí, com quadro prolongado, o intestino ele fica dilatado. Então, ele vai demorar 6 meses, 1 ano para o intestino voltar ao normal, tá? E aí, a criança ter essa sensibilidade novamente, tô com vontade de ir no banheiro, né? Porque quando o intestino está dilatado, ele precisa de muitas fezes ali no intestino para ele começar a ter vontade de ir no banheiro, tá? Então, já está tudo alterado. Então, precisa de 6 meses a 1 ano de tratamento, usando medicamentos diários,
com a criança sem medo de ir ao banheiro, fazendo cocô diariamente, fezes pastosas diárias, por 6 meses a 1 ano, para depois tentar suspender o medicamento, né? Para assim suspender. É possível suspender, não vai viciar, tá bom? Aí o intestino volta ao tamanho normal e aí a criança não vai ter medo mais de ir no banheiro, não vai sentir dor mais, não vai ter mais comportamento retentivo, tá bom? Então, vocês entenderam aí que a gente precisa cuidar da alimentação, da ingesta de água, né? Fazer atividade física, tudo isso, né? Preventivamente é ótimo. Mas quando a gente tem um quadro já instalado, a gente precisa de uma ajuda especializada e muitas vezes de um tratamento medicamentoso prolongado, né? E muitas vezes o que eu vejo é o seguinte: eu comecei a medicamento aqui, usei 1 mês, ou nem isso, às vezes 1 semana, meu menino voltou a fazer cocô todo dia, suspende, né? E aí eu só uso para ele fazer o cocô. Não, precisa usar diariamente por 6 meses a 1 ano, tá bom? Então é um tratamento prolongado. Então, para evitar isso, ó, é cuidar da alimentação, né? É se você tem uma criança ali na introdução alimentar, prender o intestino, já procurar formas de melhorar ali para a criança não sentir dor para fazer cocô, para isso não iniciar um processo, né? Se a criança está no treinamento esfincteriano, né, na época de treinar para ir no banheiro sozinha, e começou a aprender o cocô, é porque não estava na hora ainda. Você para o processo e fala, não, vamos voltar com a fralda, espera um pouquinho, espera 1 mês, 2 meses, porque isso tudo pode desencadear um processo que, olha, pode demandar aí 1 ano de tratamento, tá bom? Bom, é isso, tá, que eu trouxe aqui. Eu quero dizer, assim, que é um problema que tem solução, que não é normal, gente, tá? Então, que a gente precisa cuidar, mesmo em casos leves, tá? Eu vejo gente né, convivendo com o intestino que funciona 1 vez na semana. Então, isso tem solução, isso não é normal, prejudica a criança, né? Prejudica a sua alimentação, então é um círculo vicioso, né? Então, é a criança que come mal, o intestino fica preso, aí que ela perde o apetite mesmo. Então, é uma coisa, né, que vai, é um círculo vicioso também, outro, né? E que, se não melhorar com a alimentação, como eu disse, com uma ingesta adequada de água, precisa procurar ajuda especializada, sim, tá bom? Precisa de procurar ajuda e muitas vezes vai precisar de medicamento, tá? Às vezes precisa, inclusive, de fazer acompanhamento, por exemplo, com fisioterapeuta, especialista em assoalho pélvico, que vai ajudar aí nessa, né? Às vezes a criança fica com esse processo de fazer cocô, de defecação, todo alterado, né? Então, por esse medo inicial, começa a ficar aprendendo e já não sabe mais como que faz cocô, pra vocês terem uma ideia, assim. Então, é preciso dessa avaliação, desse olhar para esse ponto, né, da nossa saúde, da saúde dos nossos filhos. Tá bom? Bom, é isso. Eu vou me despedir aqui. Até a próxima, viu? Um beijo para vocês.